Esperar só o pessoal entrar. Hoje a gente conversa com Rogério Pinto, árbitro internacional de handball e presidente da... Entrou aqui. Agora, como sempre, tô com um problema aqui no meu suporte. Vou chamar ele aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Boa tarde, Manuel, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Tudo bom contigo? Tudo bem, tudo em ordem. Prazer falar com vocês Então, aí nesse momento aí. Que tenhamos um sim, papo bem agradável sobre handball. a gente que agradece. Enquanto eu vou abrindo a minha pauta aqui, eu peço que você se apresente para os que não lhe conhecem. Bom, meu nome é Rogério Aparecido Pinto, né? Sou árbitro internacional de handball, no quadro da Federação Internacional desde 2003. Né? Sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em handball, sou presidente da Liga de Handball do Estado de São Paulo. Sim, agora vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é de um seguidor e pergunta o seguinte: quando surgiu a oportunidade de ser árbitro? E se você sempre quis seguir essa carreira? Bom, legal, boa pergunta. Na verdade, assim, eu me envolvi no esporte desde criança, né? Com 7 anos de idade, eu comecei a praticar atletismo, né? Fiz parte da escola de atletismo no município de Americana, onde eu sou nascido, né? Hoje eu resido em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo que faz divisa com a Americana. E, na verdade, o primeiro esporte meu foi atletismo. Né? Conheci o handball no colégio quando eu tinha de 13 para 14 anos. Né? Com o professor Ayrton Giro, que foi ele que começou a fazer um trabalho no município de Americana. E aí a gente começou a fazer parte da equipe da cidade. E com mais ou menos 17 anos para 18, um pouco menos, tinha jogos escolares no município e não tinha árbitro para apitar. Então, os atletas que iriam ajudar e atuavam, né? E foi aí que comecei a despertar o interesse, né, e a paixão pelo lado da arbitragem. Depois disso, Sim. Aqui com no... 21 anos, eu já escolhi o que eu queria. Ou eu seria árbitro ou Sim. seria jogador de handball. Acabou sendo árbitro e deu bastante certo, né? Aqui Foi, mas no meu foi estado... uma escolha, foi uma escolha meio que acertada, né? Não posso reclamar nada não, Sim, né? Sou muito realizado aí, primeiro como esportista, né? Como pessoa, né? Tudo que o esporte pôde me proporcionar, né? Principalmente dentro da arbitragem, né? E eu competi também sim. no alto nível, atletismo, até um bom tempo, mas chegou um momento que também não dava para conciliar as coisas. Sim. Aqui no meu estado, no Maranhão, a gente começa a apitar também assim, vão ajudando. Inclusive, você ainda faz dupla com o Nilson? Sim, sim, o Nilson é minha dupla de arbitragem, inclusive da sua cidade, né, de Caxias, né, no Maranhão. O Isso. Nilson chegou no estado de São Paulo em 1991, né? Foi onde que ele entrou no quadro da Federação Paulista. E por coincidência foi o mesmo ano que eu entrei também no quadro da Federação Paulista de árbitros, né? E a gente se conheceu e na verdade nós já, porque na época não tinha Droga. muito, naquela época não tinha muita questão de dupla, né? Todo mundo apitava com todo mundo, né? E aí quando teve uma possibilidade para ir para um curso nacional, a gente já apitava um bom tempo junto. Então nós fomos indicados em 1996 para fazer o curso para nacional. Então, nós somos duplas mesmo, desde mais ou menos 1995. Então, já há muito tempo, Muito né? bom. O Nilson, inclusive, que jogou handball junto com meu pai, que é um dos responsáveis por eu amar tanto esse esporte. Falando sobre ser árbitro, teve uma pergunta aqui em cima, acho que eu perdi, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Quais são os critérios e requisitos mínimos para ser um árbitro e onde que a gente encontra os cursos de arbitragem? Bom, o primeiro critério é você gostar e você querer ser árbitro, né? Porque para ser árbitro, só o fato de você estar no meio de uma quadra, você teoricamente está administrando conflitos, né? É uma posição muito difícil de executar, né? É uma posição que às vezes ela sofre até um pouco assim, não é vista com bons olhos. Mas se não tiver árbitro, se não tiver arbitragem, esporte nenhum vai evoluir e vai poder jogar. Né? Então, o primeiro quesito é você gostar, você querer, né?
dentro disso você vai formar a sua personalidade, você vai formar dentro a sua visão de jogo, né? Independente se você foi atleta, se você foi treinador, ou se você simplesmente é um simpatizante do handebol. O importante é você conhecer o esporte e gostar do esporte, né? Como conseguir cursos de arbitragem, isso cabe às federações, né, locais, estaduais, né? Ou às ligas que possam oferecer os cursos de uma maneira presencial. A gente acabou de falar dele e antes da próxima pergunta eu vou aproveitar para mandar um abraço pro Nilson. Meu pai sempre falou muito dele. Como chama seu pai? Foi pivô do meu pai, acredita? Rapaz, o nome dele é Neto, mas ele é conhecido aqui em Caxias como Fernando das Gatas. Não sei por quê. Ixi. E era do mesmo time do Nilson. Disse que era o pivô dele. Nossa, eu notebook já agora, vi o não nível quero do ver. time, porque o apelido do Nilson era pedaço aí, né? Isso, pedaço. Então, tá vendo? Continua sendo pedaço, continua sendo pequeno. Deixa eu ligar o notebook, acabou desligando aqui, mas tem uma pergunta bem aqui, que é uma... Vamos lá. Em jogos de alta competição, os árbitros são aconselhados a promover o espetáculo. Comente, eu não entendi muito bem. Não, na verdade, assim, independente da qualidade do jogo, né? Ou se é uma competição de altíssimo nível ou não, o árbitro ele faz parte do espetáculo, né? Porque a gente tem que entender que o jogo ele é um espetáculo, né? E o árbitro ele também ele é um dos protagonistas. Ele não pode ser o principal, mas ele é aquela pessoa que Sim. ajuda o espetáculo, né, a funcionar. Quando ele dirige o jogo de acordo com as regras, né? Quando os jogadores, quando todo mundo possa entender, né, o critério estabelecido pela arbitragem, né? Então tudo isso ele contribui com um bom espetáculo, sim. Sim, sim. E para você, qual a principal qualidade que um árbitro deve ter? Eu acho que sim. Primeiro, assim, tem que ter personalidade, né? Tem que ter personalidade. Dentro dela você tem que ter humildade, você tem que aprender todo dia, porque não existe nenhum jogo igual, não existe nenhuma prévia do que vai ser o seu próximo jogo, né? Então você tem que estudar sempre. Então a qualidade é você ser perseverante com aquilo que você se dispôs a fazer, né? E tratar todos com o maior respeito possível, né? Porque se a gente, na qualidade de árbitro, a gente quer ser respeitado, nós temos que respeitar a todos também. Se as pessoas nos faltarem com respeito dentro da quadra, nós temos as ferramentas para utilizar contra isso, que são as regras do jogo, são as punições de acordo com a situação correspondente. Mas fora isso, eu acho que a harmonia tem que tentar prevalecer dentro do jogo. Por mais que os ânimos se animem, né? E muitas vezes o diálogo não é tão salutar dentro de um jogo, né? Mas quando termina o jogo, termina a história, né? E você se prepara para o próximo jogo. E para você, qual a principal diferença de arbitrar um jogo internacional e um jogo no Brasil? Olha, na verdade, assim, nós crescemos para trabalhar no alto nível, o Nilson, nós fizemos a nossa carreira dentro do Brasil. Né? Todos os jogadores nos proporcionaram um bom espetáculo para a gente poder se promover. É claro que fora do Brasil, dependendo do lugar que você vai atuar, o nível ele é mais alto. Né? Principalmente na Europa, você vai para o Campeonato Mundial, você vai para os Jogos Olímpicos, no Pan-Americano, você vai estar tratando de seleções, né? E nós tivemos também a experiência de trabalhar na Liga da Suíça, na Liga do Catar, esses eventos assim. Então, assim, eu acho que a diferença, às vezes, é um pouco cultural. Né? Um pouco cultural, porque quanto maior o nível, né? O jogo, assim, ele é muito mais plástico, né? Ele é muito mais... Não vou dizer que é tranquilo. Então, são situações que você tem que se preocupar de acordo com o que você vai atuar. Um jogo de altíssimo nível, você sabe que tem que se preocupar mais com a regra 8, na situação de disciplinar. Não é um jogo que vai ter muitos erros de andada, de falta de ataque vai ter, mas é um jogo que normalmente ele é dinâmico, né? E as dificuldades que nós encontramos ainda no Brasil são quando as pessoas, assim, esquecem de fazer o espetáculo, né? E se preocupam muito em o que o árbitro está fazendo, né? Então perde muito tempo querer contestar, protestar, né? Enquanto que o jogo ele tem que ser o mais rápido possível. Sim. E para vocês, qual o jogo assim que é mais difícil de arbitrar? Qual situação do jogo vocês menos gostam? Uma situação no jogo, você fala? Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que a dificuldade, Emanuel, ela vem de acordo com a situação futura, né? Não dá para pontuar. Mas hoje, assim, no geral, dentro da arbitragem, falando dentro da arbitragem, tipo assim, é você se concentrar no controle da linha dos 6 metros. Porque é ali que é o foco do problema. Onde trabalha o pivô, né, o ataque, e os seus defensores. Então, ali que você
tem que ter a visão do que você permite e do que você não permite. Você não permite. Porque o handball é um esporte de contato. E a partir do momento que você determinar, né, se você perder o seu limite, a gente pode perder o jogo das mãos muito fácil. Porque o jogador, ele acredita em critério. Se você tem um critério do lado, você tem que ter o mesmo critério do outro. Lembrando que o critério ele tem que ser sempre nas situações que você acerta. Você não pode errar de um lado e errar do outro. Se você errou do lado, como é natural, erro de arbitragem é natural, ninguém consegue ser 100%, por mais que nós nos preparamos para não errar, e quando o árbitro erra, não se dá conta que está errando. Ou, muitas vezes, depois que ele apitou, ele vai refletir, o seu companheiro falou, aquela situação não era para ser assim. Né? Nós equivocamos. Você precisa consertar na próxima situação. Tá? Então, você não pode fazer com que as pessoas pensem que existe a compensação. Não existe a compensação na arbitragem. Existe sempre o jogo futuro. Então, a dificuldade ela tem em cada momento. Porque o árbitro, assim, ele toma decisão até quando ele não apita. Porque se ele não apita, ele está tomando uma decisão. Se é um gol, se não é um gol, se foi falta, se não foi falta. Então, assim, o árbitro ele é totalmente policiado, né? Ele é assim, as suas ações elas são acompanhadas por todos, né? E quando ele não apita, ele está tomando uma decisão também. Sim. Lê uma pergunta aqui agora de Adilson Rocha, que ele disse que, Rogério, deixa eu jogar uma bomba no teu colo. Você criaria alguma nova regra ou mudaria alguma em vigor? Vai responder ou fica em cima do muro? Adilson é um companheiro nosso de Maceió, grande árbitro nacional também. Está sempre conosco aí. Eu acho que a questão de criar a regra, né? A cada ciclo olímpico, o jogo ele tá se modernizando. Ele está se tornando cada vez mais rápido. Né? Antigamente, um tiro de meta só era executado pelo goleiro quando a bola saía na linha do fundo. Quando o jogador invadia na área, era executado um tiro livre. Depois mudou, toda invasão de área passou a ser tiro de meta. Para quê? O jogo ficar mais dinâmico. Porque o jogador, ele pegava a bola e jogava para dentro da área para o goleiro cobrar. Né? Esse tiro livre que era fora da área. Né? Então, a questão de você modificar a regra, eu acho que não sei... o que eu vejo, que a última modificação que teve, talvez, sobre o jogo passivo, onde que colocou o limite de 6 passes, né? Para que tivesse um critério melhor, porque era uma coisa que ficava muito em cima da visão dos árbitros, né? Do seu entendimento, daí colocou 6 passes como um parâmetro, né? Eu já acho que, na minha opinião, que talvez hoje 6 passes está sendo muito. Está sendo muito. Até por estudos, porque, basicamente, ninguém... Pelo menos nos jogos que a gente atua, é muito raro você ver a equipe utilizar os 6 passes. Entendeu? Quando o gesto de advertência, o braço do árbitro está levantado. Normalmente o árbitro ergue o braço, todo mundo se livra da bola, trabalha uma jogadinha com 2, 3 passes, está definindo um gol. Então, de repente, talvez 6, né? Talvez poderia diminuir para 5, para 4, não sei. Seria uma coisa que a gente tem que estar acompanhando o ser estudado, do esporte. Então, tem que ver, isso tem que ser baseado em estudos, né? Em tendência, né? Eu acho que as outras coisas, acho que está de acordo, sim. A única coisa que talvez no futuro, não é questão de regra, mas existe até um estudo que estão pensando do jogo de handebol ser atuado por 3 pessoas. Porque 2, às vezes, está sendo pouco, dependendo a característica do jogo. Então, hoje a gente tem rádio para utilizar, você tem até, dependendo do campeonato, vídeo, mas existe um estudo, de repente, no futuro, de ser atuado com 3 árbitros, igual o basquete faz. Seria interessante, né? Facilitaria e melhoraria o jogo também. E sobre essa do seu espaço, eu tenho até uma opinião, depois desse seu comentário. Vamos lá, o jogo tá no finalzinho, o time tá ganhando por uma bola, né? Ele pode muito bem se usar desses 6 passos para poder desacelerar o jogo. Ele sabe que tem 6 passos, já tá no passivo e o tempo tá rolando. Mas na verdade, assim, a regra diz que você tem até 6 passes, né? Porque quando o árbitro ergue o braço, Manuel, normalmente, quando a equipe, ela não tem objetivo nenhum de atacar. Ela não tem interesse nenhum de atacar. Ela não quer atacar por um motivo. Ou está fazendo troca, substituição, ou realmente ela quer deixar o tempo passar. E independente do tempo, quando o árbitro verifica que a equipe não tem interesse de atacar, ele vai erguer o braço. Ele vai erguer o braço o mais rápido possível, né? Para quê? Para que a equipe ela modifique a sua estratégia de ataque. Né? Que ela modifique a sua estratégia de ataque. Se ela não mudar a estratégia de ataque, ou um jogador no primeiro passo pegar a bola, voltar e passar a bola lá para trás para o goleiro, o árbitro vai pitar tiro livre de jogo passivo. Porque é um jogo passivo. Não é necessário você esperar concluir os 6 passes para você finalizar o jogo passivo.
Então, assim, erguer o braço, a equipe tem que mudar a sua estratégia de ataque. E isso muitas pessoas não sabem. Acha que tem que esperar os 6. Não, é claro que você vai esperar os 6 passes, é o limite. Quando a equipe está visando o gol. Mudou seu objetivo de atacar, mas ela está buscando o gol. Então, se ela está buscando o gol, o árbitro vai esperar o limite de passes que ela tem, tem de direito. Muito obrigado, acabou sendo... Tem uma pergunta aqui, uma dúvida, o nosso seguidor, Luiz, ele pergunta para você explicar sobre a zerada. Bom, na verdade, assim, falando um pouco de regra, né, as pessoas confundem muito, né, a questão de quando é 0 e de quando é 1, né. Na verdade é o seguinte, né, você só vai zerar, né, se você receber essa bola na fase aérea de alguém e você cair com os dois ou com um pé. Esse primeiro contato não conta. Recebeu a bola no ar, saltou, caiu, 0. Com um pé ou com os dois. Se você está posicionado com os 2 pés no solo, o primeiro contato que você se locomover já conta como um passe. Muitas vezes os jogadores se confundem que eles vêm driblando a bola em posse de bola, salta e cai. Esse salto e essa caída já é um passo. E as pessoas se confundem achando que isso é 0. Entendeu? Aí ele salta, Eu acho que até essa a dúvida dele aqui. Cai e depois dá mais 3. Então ele está dando 4 passos. Ok? Então você só vai considerar passo 0 quando você receber a bola de alguém, pegar no ar e cair. Fora isso, tá? É considerado um contato. Mas em algum momento isso já foi válido? Porque eu vejo muito pessoal fazendo isso e reclamando com a arbitragem. Não, na verdade não. Sempre foi assim da maneira que eu estou te falando, né? E muitas vezes isso foi ensinado errado aos jogadores. Por isso que é legal, ensinado. papo, né? Quando assim, eu sempre defendo que qualquer papo sobre arbitragem, reunião de arbitragem, o curso, que os treinadores participassem também. Porque existe muita dúvida para os treinadores. E eles, sanando essas dúvidas, vão poder modificar e ensinar de uma maneira correta. E também o inverso é verdadeiro. Eu sempre acho muito válido que todos os árbitros participem de cursos para treinadores, para conhecer mais a parte técnica e tática do jogo. Porque se mudam uma posição técnica e tática do jogo, vai ajudar o árbitro a entender o jogo melhor também. Vai mudar o seu posicionamento dentro da quadra. Sim, sim. Vamos lá. Tem algum aqui. Com 30 segundos finais e 7 na linha de ataque, o jogo será mais rápido. O que muda nas equipes e nos árbitros nesse momento do jogo? Eu acho que a pergunta deve ser referente aos últimos 30 segundos finais do jogo, né? Que modificou na regra, né? Isso a partir de 2016. Existem 2 situações que a gente precisa tá clareando para o pessoal aqui, né? Por exemplo, quando a bola estiver em jogo, nos últimos 30 segundos, né, de partida, entenda esses últimos 30 segundos realmente os 30 segundos finais do segundo tempo. Ou os 30 segundos finais da segunda prorrogação. Ou os 30 segundos finais do segundo tempo da primeira prorrogação e os 30 segundos finais também da prorrogação. A gente tem que entender dessa maneira. São sempre os 30 segundos finais. Quando a bola está em jogo, né, a gente precisa explicar o seguinte. A situação quando o jogador, né, está em posse de bola, ou a bola está em jogo, e é feita uma falta para ele que requer uma desqualificação, ou seja, um cartão vermelho. Ou requer uma desqualificação com relatório que seja o cartão azul. Tá? Mas essas situações, se for a mesma situação que aconteceu no primeiro minuto de jogo, com 10 minutos de jogo, com 40 minutos de jogo, uma situação que o cara faz uma falta para cartão vermelho ou para cartão azul, se essas ocorrerem nos últimos 30 segundos de jogo, tem que ser, além do cartão vermelho e cartão azul, tem que ter os 7 metros. Tem que ter os 7 metros, com bola em jogo. Situações que nos últimos 30 segundos de jogo, que são para 2 minutos, normal, punição de 2 minutos, continua sendo 2 minutos de jogo. Não modifica. O que as pessoas, alguns confundem, que acham que qualquer falta feita nos últimos 30 segundos de jogo tem que ser cartão vermelho e 7 metros. Não. Bola em jogo, somente faltas para cartão vermelho e faltas para cartão azul. Além dessas punições, tem que ter 7 metros. A outra situação dos últimos 30 segundos de jogo, quando a bola não está em jogo, é quando o jogador interfere na execução de qualquer tiro. Tá? Por exemplo, vai ter um tiro de saída para ser executado, o goleiro lança a bola no centro e o jogador passa correndo na frente. E a bola bate nele, passa ali por querer. No jogo normal seria 2 minutos. Nos últimos 30 segundos de jogo, é cartão vermelho e 7 metros.
Uma situação que tem um tiro lateral para é uma dúvida. executar, e o jogador vai lá simplesmente agarra ou não deixa executar o tiro. Tá? E essa situação é cartão vermelho e 7 metros nos últimos 5 segundos do jogo. A situação que aconteceu na final do Mundial Feminino, no ano passado, onde a Holanda teve a favor no cartão vermelho e últimos 7 metros, não sei se vocês se recordam, que a jogadora da Espanha bloqueou a bola dentro da área de gol, tá? Porque a bola não estava em jogo. Sim. Por que a bola não estava em jogo? Porque não foi executado o tiro de meta. Porque o tiro de meta só considera ser executado quando a bola sai da mão do goleiro e cruza a linha dos 6 metros e entra na área de jogo. Naquele caso, a jogadora da Espanha, ela saltou de fora, o corpo dela estava fora, mas os braços dela estavam dentro da área e impediu que a bola cruzasse a linha dos 6 metros e entrasse na área de jogo. Por isso, as árbitros deram cartão vermelho e 7 metros. Foi decidido no Campeonato Mundial, né, pela regra nova, né? Conhecimento dos árbitros, e eu digo que desconhecimento dos atletas, tá? Ou o atleta que escorreu o risco de achar que a árbitra não teria personalidade de atuar, né, se tivesse correta. Mas foi uma decisão muito feliz a favor da arbitragem. Inclusive, eu tive um treinador que ele dizia que todo atleta dele devia estudar a regra, porque às vezes você ganha o jogo sabendo a regra. Exatamente. Por isso que eu te falei, que todo mundo deveria, né, os jogadores, os treinadores, né, participar de momentos de arbitragem, porque a regra te traz benefício, né? Muitas vezes os jogadores executam um movimento correto e o árbitro apita. E ele não sabe o que o árbitro está apitando. E isso gera um conflito, porque ele a vida toda fez aquele movimento. Aí vem o árbitro apita. Aí, de repente, esse já gera o grande conflito. Porque se o jogador conhece e entende que aquele movimento que ele está fazendo é equivocado, tá? Vai diminuir o conflito e ele vai deixar de fazer esse movimento errado e vai ter isso como um benefício, uma correção para ele. E até serve para professores por exemplo, de cidades mais pequenas, que o handebol não é tão desenvolvido, porque ele acaba ensinando o aluno de uma forma, por exemplo, se classifica para a fase final do estadual e nem o professor nem o aluno sabe que é errado, o árbitro vai lá e apita e o treinador pode muito bem dizer que está sendo prejudicado porque não conhece a regra e acaba gerando conflito que seria desnecessário. Sim, às vezes e acontece muito isso aqui no Maranhão. Sim, né? Por isso que a gente defende a informação, né? Porque isso, assim, às vezes tem jogadores de altíssimo nível que também não conhecem a regra totalmente, sabe jogar. Eu acho que o jogador ele se condiciona a jogar. Ele sabe quando o árbitro apitar, se for contra ele, tem que deixar a bola e voltar a marcar. Entendeu? Mas assim, tem noção das regras, entende tudo, né? Mas durante o jogo, muitas vezes não entende o que está sendo aplicado pela arbitragem, né? Por isso que, assim, de novo, dependente da equipe, nível da equipe, seria muito legal ter bate-papo com o árbitro, entendeu? Trocar essas informações, porque quanto mais informações corretas nós passarmos para vocês, no caso, né? Vai facilitar muito a nossa vida dentro da quadra. Eu já estou aqui até me sentindo no mini curso de arbitragem, está sendo sensacional. A gente tá e é por isso que eu acho sobre regra aqui, né? Mas a gente vai já falar da liga, né? Que tem alguma pergunta aqui sobre isso, a sua liga. Né? Independente assim, essas angústias, esse tipo de pergunta é natural, a angústia da maioria das pessoas. Eu acho que é o nosso dever aproveitar esse momento aqui e tentar explicar de uma maneira né, bem tranquila para que as pessoas possam, pelo menos, né, tirar alguma dúvida, né, aproveitar esse momento aí para ter um benefício melhor aí, né, dentro da quadra. E a gente tenta aqui quebrar esse tabu também de não trazer só atletas ou ex-atletas, a gente traz também treinadores, porque no Brasil não tem muito esse afeto com o treinador, é mais com o atleta, e com o árbitro então nem se fala, muita gente pensa que o árbitro está lá na quadra para ser o vilão, mas não, ele está para melhorar o espetáculo, né? Imagina um jogo sem um árbitro. Não, aquilo que eu falei, não existe. Não existe jogo sem arbitragem. Pode até colocar 2 atletas para apitar o jogo, mas eles serão árbitros naquele momento, não serão atletas. Pode colocar 2 treinadores para apitar o jogo, mas eles serão árbitros naquele momento, não serão treinadores. Então a arbitragem é fundamental para o desenvolvimento de qualquer modalidade. Sim. Tem uma pergunta aqui que você já até falou que você conheceu o Nilson, mas tem outra pergunta aqui que ela diz até que é para descontrair.
nos conte como foi esse casamento com o Nilson e como foi sair dando 2 minutos pelo mundo. Bom, na verdade, assim, eu e o Nilson, a gente sempre teve uma boa relação, a gente sempre deu muito bem, né? A gente tem até a mesma idade, né? Foi um companheiro aí que a arbitragem colocou na minha vida, né? E eu também na vida dele. Acho que para você realmente tentar ter uma vida aí como árbitro, você tem que ter comprometimento, né? Realmente é como se fosse um casamento, né? Você precisa realmente ter responsabilidades. Até porque existe uma avaliação, se você, todo curso que você vai, você tem, talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, mas a gente passa por avaliação teórica, a gente passa por avaliação prática, a gente passa por teste físico, e se um reprovar, os dois voltam para casa. Se você vai para um campeonato mundial e você reprova numa prova escrita, né, no caso, todos os eventos internacionais, as provas são em inglês. Né? Ou você reprova no teste físico, a dupla volta para casa e paga a passagem. Então, assim, você tem que ter um comprometimento, porque cada um tem sua família, cada um tem sua vida, cada um tem seu trabalho, mas tem que ter o comprometimento de estar treinando, de estar se preparando, né? Para quando se encontrar na quadra, para quando a gente ter esses desafios aí, a gente ter sucesso. Então, a gente nunca teve problema. Eu acho que existe, sim, às vezes, opiniões, ela pode se contrariar em algum momento, e é natural. É natural que isso aconteça. Até para não cair no comodismo, né? E um sempre puxar e incentivar o outro. Então, a gente sempre se deu muito bem na quadra, fora da quadra. E, assim, a gente está... esse ano, basicamente, é o nosso último ciclo dentro da Federação Internacional. Porque nós entramos em 2003, né? E a gente vai sair agora em 2020, porque nós estamos completando 50 anos de idade. E é o limite da Federação Internacional que o árbitro pode atuar até 50 anos. E na história da arbitragem do mundo, são raros os árbitros que chegaram com 50 anos atuando no altíssimo nível, né? E pra gente é uma honra muito grande, né? Que a gente, assim, hoje nós somos a dupla mais antiga do mundo em atividade, né? Então as pessoas, de repente, não sabem do que a gente passa, do que a gente conquistou, onde nós chegamos, né? E porque tem muitos árbitros que vão ao campeonato mundial, são muito mais jovens, não tem um bom desempenho, volta para casa e não é convocado nunca mais. Ele continua sendo internacional, mas não está na lista da Federação Internacional. Né? Então, nós, assim, né, ainda estamos atuando. Tínhamos agora, em fevereiro, uma competição que nós iríamos no Kuwait, no Oriente Médio, ia apitar a Copa do Golfo Pérsico, né? Seria com 8 equipes. Nós viajaríamos no dia 28 de fevereiro e no dia 25 foi cancelado o evento devido já ao coronavírus. Né? Porque nós iríamos dia 28 e voltaríamos no dia 11 de março. Então, assim, já lá em fevereiro, já foi cancelada, foi adiada, na verdade, a competição devido ao Covid 2019, que já nos outros continentes já estava muito, muito sério, muito forte isso. Sim. Então, falando dessa sua trajetória como árbitro, junto com o Nilson, o que se passou pela sua cabeça quando você foi lá apitar a sua primeira Olimpíada? Olha, eu acho que tem que pensar muita coisa, né? Para começar esportista, ele sonha em assistir os Jogos Olímpicos. Né? A gente já se emociona assistindo pela TV, né? Então, eu sonhava, né? De querer um dia assistir uma Olimpíada ou de assistir um campeonato mundial. As emoções, elas são totalmente diferentes, né? Então, começou o nosso primeiro campeonato mundial juvenil, que nós fomos, foi em 2005. E foi o primeiro campeonato mundial juvenil na história, né? Na história, nossa primeira competição na Federação Internacional, né? Realmente valendo, né? E lá nós tivemos a oportunidade, fomos muito bem e apitamos a semifinal do Mundial, onde foi a primeira vez na história da América toda, que árbitros tinha apitado uma semifinal do Mundial. E apitamos Dinamarca e Coreia. Na época, o Mick Hansen era juvenil. Nós apitamos ele juvenil. A base da seleção da Croácia agora era juvenil. Jogou esse campeonato que nós atuamos, né? A base da seleção da Sérvia era juvenil. Então, assim, aí passo a passo. Depois disso, nós sonhávamos em atuar num campeonato mundial adulto. Quem que não sonha, né? E aí nós fomos em 2007. A primeira vez na história que árbitros do Brasil trabalhavam no campeonato mundial adulto masculino. Já tinham outros árbitros de renome do Brasil, mas tinham ido até adulto feminino, né? E a gente, já em 2007, a gente foi na Alemanha, no primeiro mundial nosso adulto masculino. E fomos em 5 seguidos. Depois 2009 na Croácia, 2011 na Suécia, 2013 na Espanha e 2015 no Catar. Ou seja, até hoje, nós somos ainda a única dupla do Brasil a atuar em mundiais adulto masculino. Fomos 5. É muito legal, é muito honroso. E sempre quando nós fomos nesses mundiais, era somente uma dupla na América.
Não tinha mais duplas do continente. Era selecionado, a Federação Internacional convocava somente uma dupla na América. Tá? Aí atuamos no Pan-Americano do Rio em 2007, né? Tivemos um ano muito, muito legal, muito produtivo. E nós fomos convocados para fazer o evento teste em 2008 em Pequim, que já era a preparação dos Jogos Olímpicos. Isso foi em janeiro de 2008, né? É lógico, a gente sonhava com a Olimpíada, todo mundo sonha, né? Todo mundo sonha. E outro, tinha muitos árbitros qualificados na América também, com o mesmo sonho, né? E o legal é que nunca teve, assim, competição entre os árbitros, sempre teve muito respeito, né? Sempre teve muito respeito. E aí nós fomos convocados para a Olimpíada, que foi a primeira em Pequim, né? Também os únicos árbitros do Brasil a atuar nos Jogos Olímpicos, né? Atuamos em Pequim e depois, novamente, nós atuamos no Rio. No Rio. Né? Então, pra gente, o que passou pela cabeça é você participar de uma abertura dos Jogos Olímpicos, meu amigo, é sensacional, é único. É você ver que o mundo todo tá ali. Você apitar um jogo da Olimpíada é uma sensação que você é convidado para a melhor festa do mundo, né? E você faz parte dos convidados, você é a pessoa que acaba mediando aquela festa ali, né? Então, assim, é muita responsabilidade. É um jogo que o mundo todo está te vendo. É um jogo que você está levando o nome da arbitragem do Brasil, você está levando o nome da arbitragem do continente americano. Então, não é somente o Rogério Nilson. Tem muitas pessoas que torceram, né, com a nossa ida para os mundiais, para os Jogos Olímpicos, né? Muitos árbitros, muitas pessoas que gostam, né? Muitos atletas, muitos treinadores. Eu acho que o handball ficou muito feliz com essa nossa ida. E como a gente fica feliz também quando outros companheiros nossos, né, são convocados para outras competições. Então, a gente é muito realizado, né? E dentro disso também 4 jogos desportivos pan-americanos seguidos, né? E a gente foi para o Rio, foi para Guadalajara, Toronto e agora em Lima. Sim. Vamos lá. Sim, vamos lá. A pergunta minha até, você acha que quando vocês pararem, a arbitragem brasileira ela vai continuar sendo bem representada a nível Eu internacional? acredito que sim, né? A gente tá num processo de mudança, né? Tem novos árbitros internacionais do Brasil aí, né? A gente deseja que sempre, quando eles forem convocados os eventos internacionais, que encarem isso com grande seriedade, que encarem isso com grande comprometimento, porque existe também bons árbitros, né? No continente também. Tem árbitros da nossa geração, dos outros continentes que alguns, por idade, foram parando, né? Tem árbitros da nova geração, Argentina, Uruguai, né? Cuba, o pessoal muito bom, que tem os árbitros do Brasil, que tem uma grande capacidade. Mas tem que saber respeitar os limites, né? E fazer um bom papel, porque assim, tudo depende do seu trabalho na quadra, porque uma competição depende da outra. A gente sempre entrou no jogo pensando que era o último jogo da nossa vida, sempre sonhando com o próximo, né? A gente terminou uma competição, né? Sempre de cabeça erguida, né? Já sonhando e esperando a próxima. E quando vinha a próxima competição, nós estávamos prontos para ela. Então, preparados realmente. Então, a gente acredita assim que hoje, com a tecnologia, com tudo, existe muito mais informação. É muito mais acessível você encontrar vídeos, você encontrar jogos, você participar disso tudo, né? Tipo esse bate-papo aqui. Antes jamais existia isso, né? A gente foi para o Qatar 2005, você não conseguia nem telefonar para casa. Andamos no meio do deserto, lá quase uma hora, tinha um cartão telefônico, consegui ligar para minha casa 3 dias depois. 3 dias depois e consegui falar 5 minutos. Entendeu? E a família não sabia se você foi bem, se chegou bem, se não chegou bem com o filho pequeno. Então, tudo isso hoje é muito mais fácil, né? Você liga, você vê, você mostra, né? Isso te dá um conforto melhor também. Sim. Outro dia eu estava conversando com o Bombom, ele na França, eu aqui, ele falou até disso. Quem imaginaria você aí no Maranhão, aqui na França, conversando em tempo real. Só mandar um beijo aqui para Zezé Salles, que está sempre acompanhando aqui nossas lives, e falar para ela eu consegui com a Xana, viu, Zezé? Obrigado pela dica. Muito Vamos legal. lá. A Zezé foi uma pessoa, acho que, muito importante para o handebol brasileiro, né? Não só para o feminino, né? A geração da Zezé foi super vitoriosa, né? A geração da seleção brasileira, né? Na época do Mauá. Quando nós iniciamos a carreira a nível nacional, a gente, sabe, apitava o jogo dessas feras aí e era muito gostoso. Então, sempre foi acima dos nossos ícones do handebol e sempre foi uma pessoa muito batalhadora e principalmente humilde. Soube sempre compartilhar e, o mais importante, respeitar os árbitros dentro da quadra, ajudando, principalmente quem estava começando na carreira. Eu acho que isso é muito importante também, que os jogadores tenham
consciência de ter um respeito com quem está começando. Porque todo mundo começa um dia. O treinador começa, os jogadores começam e os árbitros também começam. Eu acho que a gente também tem que ter essa autoajuda, essa pequena crítica construtiva para que esse movimento não pare. Sim. Inclusive, eu gosto também de ter um bom relacionamento com a arbitragem, não para querer bajular, não, mas porque tem que ter esse respeito entre adversário, meu time, Eu acho entre que a assim, tem que ficar arbitragem, bem entre os claro, treinadores. acho que tem que ficar bem claro que assim, o respeito tem que ser mútuo, né? Tem que ser sempre, a educação tem que ser sempre. E outra, a gente sabe também que quando apita, começa o jogo, cada um vai defender o seu. É natural e tem que ser assim. O jogador, o treinador vai fazer tudo para vencer o jogo, entendeu? E o árbitro também ele vai estar ali para ele atuar da melhor maneira possível, respeitando as regras do jogo. Termina o jogo, termina uma história e você vai se preparar para o próximo. Sim. Teve uma situação inusitada comigo, porque onde eu cresci, em Bacabal, não tinha árbitro, né? E papai tinha que apitar os jogos de lá. E muitas vezes ele apitava meus jogos. E uma coisa que ele sempre, quando a gente saía de casa, a gente ia junto, ele: aqui eu sou seu pai, lá você me chama de professor, lá eu não sou seu pai. E teve até uma situação que a torcida adversária descobriu que ele era meu pai e começou todo mundo a gritar: o juiz é o pai do goleiro, o juiz é o pai do goleiro, como se isso fosse afetar. Inclusive, eu só fui expulso uma vez e fui expulso por meu pai. E eu mereci, Então, na claro, verdade, né? assim, eu acho que isso tem que saber realmente diferenciar, né? Eu acho que, assim, é mais o lado dos profissionais, né? Infelizmente, alguns adversários não têm essa visão, né? A mesma maneira, se tem um árbitro que reside na sua cidade, por exemplo, e vai apitar um jogo da sua cidade contra outra cidade. Se as pessoas não tiverem uma visão somente esportiva, aqueles que residem na sua cidade vão achar que o árbitro tem que, teoricamente, favorecer a equipe da cidade que ele mora. E tudo que ele apitar, a equipe da outra cidade vai achar que está sendo prejudicada. A gente tem que parar com isso. Nós cansamos assim de trabalhar, por exemplo, em jogos, né, do nosso estado, amistosos da seleção brasileira. Você é árbitro naquele momento, independente, você não tem nacionalidade, você não tem cidade, né, de coração. Você está ali para defender as regras do jogo durante 60 minutos. Né? Então, isso que é muito legal, né? O cara incorporar realmente, né? E o árbitro também tem que esquecer. Porque, infelizmente, quando você ingressa na área da arbitragem, você realmente vê quem são os seus amigos. Né? Você começa a selecionar, você começa a ver quem realmente são os seus amigos. Né? Seus amigos são aqueles que te apoiam, são aqueles que te respeitam quando você vai atuar no jogo dele. Né? Não aqueles que acabam provocando, que acabam esperando benefícios, onde isso não faz parte do contexto do jogo. Sim, sim. Sérgio Graciano está lhe parabenizando por sua jornada e pergunta como você vê o nível da arbitragem brasileira frente à europeia. O professor Graciano de Blumenau, outra pessoa muito importante na história do handebol do Brasil, né? Faz parte da comissão, né, da comissão da seleção brasileira. Nós tivemos um período muito distante, né, a arbitragem do Brasil da europeia, né? Porque sempre tinha assim, os intercâmbios sempre eram somente com as equipes. Só era com as equipes. As equipes jogavam na Europa e os árbitros não tinham referência para poder apitar, né? Outra cultura, apitar um outro tipo de handebol, né? E com isso, né, até com essas saídas nossas, a gente conseguiu trazer o mesmo nível de arbitragem, né? No momento, é claro que se você for ver no geral, a Europa ela tem uma certa vantagem. Porque um árbitro europeu ele apita grandes jogos toda semana. Toda semana. E aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem a oportunidade de apitar todos os jogos, grandes jogos toda semana. Né? Ou dependendo do estado que você vive, se tem grandes jogos, ou você espera uma Liga Nacional, se tem grandes jogos, porque assim, quanto melhor é o nível dos jogos, vai exigir muito mais dos árbitros também. Né? Existe um trabalho aqui dentro do Brasil focado no desenvolvimento da arbitragem, né? Hoje a gente vê que existe um pouquinho no meu ponto de vista, ainda existe um espaço, né, entre um grupo de arbitragem, né, e o outro grupo que está chegando. Nós tivemos um tempo que não tinha esse espaço. Então, assim, com a saída de grandes árbitros do cenário nacional aí, isso foi ficando uma lacuna. Mas a gente tem muito a crescer. Então, assim, é muito óbvio que o nível da Europa é um pouco melhor devido aos jogos. Mas a gente assiste grandes jogos do Campeonato Mundial, dos Jogos Olímpicos, da Champions League, que a maioria dos erros, dos árbitros que acontecem lá, a gente não vê nada diferente do que a gente apresenta aqui. A diferença é por ser um árbitro europeu. Então, E as pessoas respeitam mais.
Então há uma diferença, mas essa diferença, você acha que ela foi maior? Sim, foi muito maior. Eu acho que a diferença, por exemplo, vamos tratar da nossa história assim, dos árbitros de alto nível no Brasil. Uma das grandes diferenças que existe é que nós somos brasileiros, vivemos na América e eles são europeus. Se você vai para o Campeonato Mundial, dependendo de algum jogo, eles preferem colocar um árbitro da Europa do que colocar um árbitro da América, da Ásia ou da África. Porque, teoricamente, a Europa tem o melhor handball. Tá? Mas nós chegamos num nível que nós somos qualificados para apitar esses jogos também, que não deve nada para ninguém. Sim. E só dar uma dica aqui para os seguidores, que aí a gente acaba pulando algumas perguntas. Vão mandando aí as perguntas na caixa de perguntas, que fica mais fácil. Tem até um aqui. Um jogador pode ser expulso depois do jogo que o jogo termina? Acho que essa é até fácil de responder. Bom, na verdade, assim, a gente tem que deixar bem claro que assim, esse termo expulsão não se usa mais. Né? Expulsão era quando na regra lá atrás existia esse gesto aqui, né? Quando o jogador ele agredia alguém, ele era culpado de uma agressão, né? Ele era expulso. E nessa época, o jogador saía da quadra e a equipe não completava mais. Aí depois disso, a regra foi modificada por um vermelho com relatório. E todo cartão vermelho é desqualificação. Então as pessoas usam ainda a expressão de expulsar, mas não existe. Então ele é desqualificado do jogo, né? E no lugar da expulsão, da desqualificação com relatório, entrou o cartão azul hoje. Entrou o cartão azul hoje. E assim, se ele não existe a possibilidade nenhuma. Acabou o jogo, acabou o jogo. Entendeu? Acabou o jogo, encerrou a partida, ele não vai ser desqualificado. Se ele se envolver em qualquer tipo de confusão, em ofensas contra o árbitro, em agressão contra alguém, isso vai ser feito, deve ser feito um relatório pelos árbitros. E esse relatório tem que ser enviado para a comissão disciplinar. Aí sim vão julgar esse caso. Mas terminou o jogo, não existe nenhum tipo de punição, não. Sim. Vamos lá, ver se você sabe responder isso aqui. Com a evolução técnica, tática e principalmente física dos atletas e pensando no jogo em alto nível, a IHF tem algum estudo para a mudança das linhas de 6 e 9 metros? Poderia falar sobre o assunto? Não. Isso não existe nenhuma possibilidade de mudança. Né? Cada vez que eu falei, o jogo está se tornando... As mudanças vêm para o jogo se tornar mais espetacular, mais atrativo, mais bonito, né? Que os gols possam acontecer com mais frequência, que as equipes e os espectadores possam se envolver totalmente no jogo, que não tenha nem tempo de levantar para ir no banheiro, por exemplo. Então, as mudanças são sempre voltadas para o espetáculo, né? Que quando aquele jogo que é legal, você não quer sair do lugar, você não desliga, né? Eu acho que é legal falar da evolução técnica, tática e física. A arbitragem também se enquadra nisso. Porque nós temos que estar fisicamente perfeitos. Tá? Você tem que se preparar todo dia. Porque o árbitro se prepara todo dia, ele trabalha todo dia para atuar no final de semana. E não existe mais aquela que o árbitro só vai lembrar que é árbitro quando ele está na quadra. Porque o jogo ele é muito rápido, o jogo ele é muito movimentado. Os jogadores se movimentam ao mesmo tempo. Exige muito mais, né, do aspecto psicológico e físico dos árbitros. Se você não se preparar para isso, você não consegue acompanhar a evolução do handball. Você acaba ficando para trás. Então, isso que eu te falei. Quando você vai para competições nacionais e internacionais, você passa por teste físico. E se você não aprovar no teste físico, você volta para casa. Isso é uma cobrança que a Federação Internacional sempre teve. E eu gosto de bater na tecla de que o árbitro ele tem uma preparação similar de um atleta, porque ele vai correr no jogo da mesma forma. Tem que se preparar como se fosse um atleta. Entendeu? A única diferença não vai ficar batendo bola, mas ele vai ter que se preparar. Né? Vai ter que ter um porte físico aí, vai ter que ter resistência para suportar pelo menos 60 minutos de um jogo de alta intensidade. Porque se o árbitro não tem condição física, ele pode sim, né, com a sua deficiência física no final do jogo, comprometer. Não consegue raciocinar direito, não consegue ter, de repente, a melhor tomada de decisão, não consegue estar num posicionamento legal para você ter uma situação que possa ser muito difícil dele estar entendendo. E eu falei, erros podem acontecer. Você estando bem fisicamente ou não. Você estando ótimo fisicamente, você vai poder estar mais próximo da onde você precisa estar. Sim. E sim, como vocês fazem para manter a forma, né? Você já tem 50 ou vão fazer? Não lembro. O Nilson fez agora em março, eu faço em maio. Né? Assim, então... Cada um faz o seu treino, né?
Independente que eu tive histórico de ser corredor, eu ainda, né, eu pratico algumas corridas de rua, tudo. A gente também sofre lesões, né? Inclusive agora estou me recuperando uma facete plantar. Mas mesmo assim eu não deixo de fazer muita atividade, né? Então eu tenho um plano de... Agora com essa quarentena, a gente tem que estar treinando, pelo menos eu, tem que estar treinando dentro de casa, tem que mudar, tem que arrumar um espaço, fazer um pouco de exercício funcional, tem que fazer fortalecimento, né? E fora isso, não é só físico, né? A gente aproveita o tempo também para estudar as regras, para preparar palestra, E esse tipo de conversa que a gente está tendo, para mim, é uma parte do estudo. É uma maneira da gente estar exercitando, falando sobre regras e se preparando. Sim. Mas o treinamento ele é contínuo. Você não pode somente lembrar que é árbitro de jogo, não. Sim. Vamos lá. Ontem a gente esteve conversando com o professor Marcos Tatá, né, do Taubaté, e ele acabou te citando, e ele acabou falando sobre a sua liga. Ele disse que é muito séria, disse que é muito boa. E tem aqui uma pergunta da nossa ADM, Maria Helena, que ela é ex-jogadora do Bauru, que ela falou. Perguntou como foi todo o processo para montar uma competição como a LHSP e quais suas pretensões para o futuro. Pretende trazer outras grandes equipes de São Paulo para a Liga? E no final ela disse que é muito sua fã. Inclusive ela está aí acompanhando. Legal, um abraço, né, para todo mundo aí. Eu acho que é muito, muito, muito legal a gente ouvir elogios, né? Porque a gente escuta também muitas críticas e isso faz parte do crescimento, né? A gente só cresce quando a gente tem a boa cabeça, tem a humildade, né, ter os pés no chão e realmente avaliar todas as críticas, né? Na verdade, sim, nós criamos a liga e ela entrou em vigor em 2009, né? Existiu uma liga aqui na região de Campinas, né, onde a gente mora, né, onde eu moro, que era uma liga regional, era do professor Vorney, do município de Indaiatuba. E eu ajudava na parte da arbitragem, né? Sempre gostei de organizar alguns eventos, né? Fazia eventos de beach handball, né? Handball de areia, tanto que fizemos 17 eventos, né? Começou o primeiro em 1997, né? No município aqui em Santa Bárbara, que existe um SESI, onde a minha esposa trabalha no SESI até hoje, e tinha um campo de areia que a gente montava 3 quadras. A gente chegou a fazer mais de 50 jogos em um dia, né? E voltando à história do handball de quadra da liga, né? O professor Vorney, ele começou ficar muito cansado, desgastado com isso, ele conversou comigo um ano, falou, eu estou pensando em não seguir mais com a liga, né? Ele estava tendo alguns problemas, né? Porque ele era treinador e presidente. E, infelizmente, as pessoas não sabiam separar quando ele era o treinador e quando ele era presidente. E daí ele falou, eu queria ver se você quisesse assumir a liga, tal, né, para tocar. Tal. Eu falei, eu não quero dor de cabeça, não. Eu sou de boa, prefiro ficar na arbitragem só, que tá bom demais, né? Eu falei, não quero não. Eu falei, não, tudo bem. Aí passou, né? Aí, isso foi mais ou menos em março, abril, né? De 2008. Aí, quando foi junho, mais ou menos, ele voltou de novo, né? Eu tava atuando, né, como árbitro em uma competição, né, que era na própria liga, né? Ele falou, o negócio é o seguinte, realmente eu falei, é sério, eu não quero mais continuar na liga, né? Inclusive eu vou ser candidato a vereador do meu município, eu tenho que me licenciar de tudo, e eu não quero, né? Aí eu falei, olha, me dá alguns dias, a princípio eu não tenho pretensão nenhuma, porque é um trabalho que você tem, é um trabalho muito legal, as pessoas gostam, e eu não acho interessante as pessoas tomar lugar de ninguém. Entendeu? Tomar lugar de ninguém, tá? Me dá alguns dias para eu pensar, tal, né? E a gente volta a conversar. Aí encontramos, acho que um mês depois, ele falou, e aí? Pensou, falei, tudo bem, eu andei pensando, andei avaliando, né? Se realmente você for não querer seguir mais à frente da liga, tá? Se isso for um desejo seu, tá? Eu aceito o desafio. Tá? Não para entrar no seu lugar, tá? E sim para criar um novo projeto. Só que aí eu gostaria que você encerrasse juridicamente tudo, tá? A Liga Regional, porque aí eu vou abrir uma nova entidade. Então, eu abri a nova entidade, que é a Liga de Handebol de São Paulo, né? Ela foi registrada já no final de 2008, né? A Liga Regional terminou o campeonato de 2008 com 18 equipes, se não me engano, né? E nós iniciamos o primeiro ano de 2019 já com a Alesp com 28 equipes.
né? Porque aí eu coloquei coisas que eu sempre sonhava, que graças a Deus, por essa experiência que a gente tem, a vivência que a gente teve no mundo, né, esportivo, né? E aí, muitas coisas que eu sonhava, acabei colocando na liga, né? A pretensão nossa é sempre fazer um ano melhor que o outro. A gente não tem pretensão maior que essa. A gente não fica assediando equipes, ó, vem jogar aqui. Não, acho que as pessoas, aquelas que sentem a vontade, vêm experimentar, participar conosco, né? E a gente sempre acha interessante que as pessoas possam escolher onde que elas possam participar. Tá? Porque em São Paulo existem várias ligas, existe o Campeonato Paulista, existe alguns campeonatos que não são ligas, mas são campeonatos que as pessoas organizam durante o ano, né? Eu acho que é legal que a pessoa possa ter o atleta ou a equipe, ela possa ter o direito de escolha, porque de repente também as pessoas querem e não pode por algum motivo. Não pode pela distância, não pode pelo aspecto financeiro, não pode porque acha que o nível é muito alto, o nível é muito baixo, entendeu? Ou não querem por isso, por aquilo, né? Então, assim, o nosso trabalho é sempre seguir e tentando fazer uma temporada melhor que a outra. A gente sempre, o nosso foco maior realmente é desenvolver, ajudar a desenvolver o handebol, não só da liga e sim do país, né? Com grandes ações que a gente faz, né? A gente já fizemos acampamento pela Confederação Brasileira, quando ninguém no estado quis fazer. A gente, em 12 anos, promovemos já 10 cursos, né, para os nossos treinadores, com muitas pessoas renomadas, Morten, Jordi, o Washington, Mats Olson, que já veio, né, curso de arbitragem. A gente está sempre inventando moda, né? E, inclusive, semana que vem, a gente vai estar fazendo a primeira Semana Internacional do Desenvolvimento do Handebol, né, online, né? Só tem fera ali, né? Só tem fera ali. Então tem o Washington, tem a Alessandra Dutra, que foi a psicóloga da seleção campeã do mundo feminina, Morten Souza, que foi campeão do mundo, né? O Washington, que foi treinador da melhor campanha do Brasil no Mundial Adulto Masculino. Mats Olson foi considerado o melhor goleiro do mundo. Simplesmente ele faz parte da comissão da seleção da Noruega feminina, onde ele foi campeão olímpico e mundial e europeu com essas seleções. E ele simplesmente ele faz parte da comissão da seleção masculina da Suécia. Né? O foco dele é mais trabalhar com goleiros. Então, assim, a gente tem um presente, né, com essas pessoas que confiam no nosso trabalho. Né? Temos o Marcelo Vitorino, que ele foi preparador físico da Associação Campeonato de Handebol, e hoje ele é preparador físico principal do voleibol Osasco, né, que joga aí a Superliga, com vários títulos nacionais e internacionais. Então, assim, são só pessoas que só vai estar agregando o nosso movimento. Então, esse é o nosso trabalho para desenvolver o handebol. E muitas vezes, assim, a gente consegue fazer, quando é presencial, aberto para todo mundo. Esse que foi online, em poucos minutos, né, em poucos minutos, as inscrições se encerraram rapidinho, até te falei sobre isso hoje, que a gente tinha... Tô triste até agora. Situação fechada, e a gente está vendo a situação, uma pós-curso, de tentar salvar, gravar o curso, depois colocar ele disponível no YouTube para todos, né? Uma ação legal que nós fizemos também por 2 vezes. Nós recebemos a seleção de Cuba feminina, né, o ano retrasado, para se preparar para os Jogos Centro-Americano Caribe. Ficou conosco 8 dias, o ano passado, ficou conosco 18 dias, onde nós preparamos a seleção de Cuba, e foi medalha de bronze no Pano de Lima. Organizamos amistosos com nossas equipes, né? Então, tudo isso a gente busca fazer. É lógico que a liga ela vai crescendo em credibilidade, vai crescendo em responsabilidade, né? Ela vai, de certa forma, fazendo que todos também, né? A gente mostra que é possível fazer. E às vezes as pessoas não fazem por qualquer, não sei, não vou dizer interesse, mas às vezes o objetivo não é esse, né? Mas a gente, graças a Deus, por ser uma liga independente, a gente está fazendo grandes coisas visando a melhor do handebol no Brasil, né? Temos atletas aqui que saiu da liga e foi campeão mundial. A Mariana, né? A Mariana Costa, ela era de Piracicaba, jogava a liga conosco aqui. Na época o Morton convocou ela para a seleção júnior, foi para a seleção do mundo, né? Então, assim, são coisas que nos orgulhamos. Esse trabalho nós temos também com a arbitragem. Muitos árbitros que atuam aí e já estão no cenário nacional também começou trabalhando conosco na liga. Sim. Inclusive a Mariana vai conversar com a gente e você me deve um convite na próxima encontro online. Nossa, se Deus quiser, por que não? Né? Aquilo que eu te falei, né? A gente imaginava que teria muita procura, né? E a gente, infelizmente, a gente teve um acesso limitado. Né? Teve um acesso limitado, né? E assim, a gente está oferecendo isso gratuitamente, né? O conhecimento, a gente não está vendendo conhecimento, né? Então, quando a gente
traz o profissional do nosso município. Lógico, isso tem um custo muito maior, né? A gente tem que também agradecer muito aos palestrantes, né? Que foram muito parceiros da Liga, porque acreditam no nosso trabalho. Já são nossos parceiros já há muito tempo, acompanham nosso trabalho há muito tempo, né? Eu acho que para eles também é gratificante desse momento de quarentena, né? Eles poderem doar um pouco do handball para eles, né? E é legal todo esse carinho que eles têm, todo esse assédio que existe, né? Então existe uma troca realmente muito verdadeira. Vamos lá, tem uma pergunta aqui de Silas Carvalho, que é um grande amigo meu, amigo que o handball me deu também. Rogério, tem muito atleta chato, reclamão ou mesmo desrespeitoso. Você já encontrou algum jogador do tipo em quadra? E também já teve algum desentendimento com o atleta? Olha, eu acho que a questão de você desentender diretamente com o atleta, eu acho que já tive, assim, mas nem tanto. Eu acho que a questão do jogador que ele reclama, que ele protesta, sempre você vai encontrar. Sempre você vai encontrar. Tem que estar preparado para isso, né? Eu acho que vale rever os conceitos, né? Se a pessoa acha que realmente reclamando com tudo e com todos, se ela está no caminho certo, que continue. Só que, basicamente, essa pessoa, eu creio que não fica na quadra. Né? Porque atleta que reclama comigo, com o Nilson dentro da quadra, não respeitando as regras do jogo, uma coisa é você dialogar, uma coisa é você perguntar, outra coisa é você protestar, você fazer gesto, né? E você não concordar explicitamente com qualquer decisão dos árbitros, né? Então, isso, as regras nos monitoram, nos municiam para a gente ter essa tratativa, né? Então, você tem ali, né, a partir de cartão amarelo para você lidar com isso. Então, o jogo e as consequências, ela é de acordo com a situação que ela ocorre. Então, assim, eu acho que protesto existe. Ninguém quer que ninguém... A gente não está pedindo para todo mundo ser santinho na quadra, não. Cada um tem que ter sua personalidade. Mas quando eu falo de informação, e outra, tem muitos jogadores que protestam, que reclamam, como diz aí, mas são muito inteligentes. Eles protestam, reclamam com quem deixam. Ou tentam no jogo protestar e reclamar. Se o árbitro deixar, ele vai falar o jogo todo. Ele vai tomar conta do jogo. Se o árbitro de início já não permitir isso daí, ele vai entender, opa, hoje se eu não me adequar realmente ao jogo, eu não vou terminar a partida e vou prejudicar a minha equipe. Então, os jogadores são muito inteligentes. Eu acho que tanto atletas e como as equipes jogam de acordo com a arbitragem também. Isso faz parte do espetáculo. Isso deixa o espetáculo bonito. Tá? Então, não existe, eu acho que, você ser premeditado com A ou com B, entendeu? Ou atletas, né? Ou atletas, não, hoje eu não gosto, não sei o que lá. Então, assim, cada jogo a gente tem que entender que é uma história, né? Sim. Tô vendo que é uma fera. Aproveitar a sua deixa, Emanuel. Uma fera comentou aqui, Marcelo Scharf. Ele é árbitro internacional de Santa Catarina. Ele foi um dos grandes, né? Ele e o Miguel foi um dos primeiros, assim, árbitros internacionais que nós espelhamos. Aí são pessoas maravilhosas. E todo o sucesso que nós temos, aí nós devemos muito a esses caras de Santa Catarina, né? Marcelo e Miguel. Pessoas humildes, né? Que não mediam esforços de nos proteger, né? De nos proteger durante as competições, quando a gente era árbitros nacionais, né? Nos apoiavam, nos abraçavam, assistiam nossos jogos, orientavam, né? E depois, quando nós chegamos no mesmo patamar a nível internacional, foram pessoas que torceram e participaram do curso que nós fomos aprovados, né? Então, assim, foram pessoas que não tiveram medo da concorrência, medo de perder o lugar, não. São pessoas que realmente mostraram que a gente estava no caminho certo, né? E a gente fica muito feliz quando a gente encontra essas feras aí, né? E saber que o respeito, né? Ele é mútuo, né? São pessoas que nós aprendemos muito dentro da carreira e quando nós trabalhamos, até coordenando alguma competição, e eles como árbitros, né? Respeitam muito o que a gente pode hoje também nos ensinar a ele. Eu acho que eu não podia deixar passado batido essa fera que tá dando joia aí, que a gente tem realmente um amor de coração aí e muito respeito por essas feras aí. Então é gratidão por tudo que fizeram pelo handball do Brasil, né? Eles que foram os desbravadores, né? Eles que foram abrindo o caminho, né? E a gente foi, né? Uma geração que veio atrás, a gente foi também dando passos à frente. Por isso que eu te falei, quando comparou as arbitragens. Então a gente chegou a um patamar, nós mostramos no mundo que a arbitragem do Brasil ela tem valor, ela tem um potencial. Que os próximos árbitros possam ir além da gente, né? O caminho foi aberto, né? O que não pode é você ir e não mostrar uma qualidade. Professor, só vou encerrar aqui rapidão, porque tá dando uma hora de conversa, aí a live acaba. Aí a gente volta só para poder acabar o bate-papo, beleza?
Tranquilo, tranquilo.